Bom, pessoal, então é essa peça que nós vamos trabalhar hoje. Vocês vão ver que eu fiz algumas tentativas até chegar neste resultado. E se você quer também saber a sugestão de preço de venda, fique até o final que eu vou dar uma sugestão usando como referência a minha localidade, né? E o preço que eu venderia aqui na minha região, nas feiras e bazares da minha cidade, tá bom? Então acompanhe aí como que foi a construção dessa peça, que eu tô chamando como carteira de pulso, tá bom? E vocês podem chamar como quiserem, talvez bracelete, né? Algo nesse sentido, mas acho que carteira de pulso define melhor a função, pelo menos, né? E é isso, pessoal. Segue o vídeo e até logo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao canal Arteli Costura Criativa. Então, vamos ao passo a passo dessa peça que eu tô criando aqui, na verdade, algumas medidas e vou experimentar para ver se vai funcionar. Caso precise de alguns ajustes, eu também vou estar passando para vocês. Então, vocês vão estar participando comigo aí dessa construção, dessa tentativa dessa nova peça. Então, primeiramente, eu fiz um composê com algumas estampas da minha preferência. Então, como eu comentei com vocês, eu acabei mudando de ideia do molde, fiz umas simulações com aquele molde, achei que ele vai ficar muito grande, muito grosseiro, e não é a minha ideia. Procurei também algumas referências, não encontrei nada dentro do que eu tô idealizando, então eu vou fazer uma outra tentativa. O meu molde ficou desta forma. Ele ficou com aproximadamente aqui 10 centímetros de altura, a base que vai ficar próximo ao pulso ficou com 9 centímetros, e a parte superior do meu pulso, já indo pro antebraço, né, ficou com 14, tá? Porque a colocação dele vai ser aqui, ó, nessa parte do meu braço. E eu fiz a medida pensando que essa bolsinha, né, a parte da carteira mesmo, fique da lateral interna do meu pulso até a lateral externa do meu pulso. A ligação, o fechamento por baixo aqui, vai ser feito com elástico. E aí vocês vão vendo aí qual que é a minha ideia, ver se vocês vão gostar, o que vocês vão me dizer dessa peça. Então, eu vou tentar algo que eu não achei nada parecido e que eu acho que eu usaria, né? Que eu pretendo usar. Então, não quero uma peça muito grande, muito volumosa, me prendendo no pulso. Não gosto. Eu gosto de usar coisas no pulso, sim, né? Eu uso relógio, uso braceletes, mas nada muito grande, assim, pro dia a dia. Então, vamos lá. Então, o que eu fiz? Para fazer essa bolsinha, eu iniciei riscando ela aqui nesse material que eu já tinha preparado, né? Como eu já tinha mostrado para vocês. Risquei ele aqui 2 vezes. Agora, eu vou passar uma costurinha ao redor, né? Por cima dessa marcação, para não descosturar, não desfazer a minha aplicação aqui dos meus retalhinhos. E vou recortar. E vou cortar também 2 vezes, nessa mesma medida, de um tecido de forro. Eu vou pegar um tecido liso para fazer a composição, vou dar uma procuradinha ali e já mostro para vocês. Então, vou ser cortado 4 vezes. 2 vezes no tecido principal estruturado, no meu caso com a manta R1, e 2 vezes para o tecido de forro, certo? E para base, e aqui em cima vai ser a colocação de zíper, tá bom? Vou colocar o zíper aqui em cima e vou fazer também aquele detalhezinho na lateralzinha do zíper com um pedacinho de um tecido aqui. Vou mostrar para vocês na hora de aplicar, que eu acredito também que vai ficar mais charmosinho, mais bonitinho assim. E para fazer o elástico aqui, esse elástico de ligação aqui embaixo, eu vou usar 2 pedaços de elástico assim largo, eu tenho desse elástico aqui largo, mas você pode usar o elástico que você tiver, né? Eu vou colocar um elástico aqui, mais pra cima, e um mais pra baixo, então ele vai ficar quase que fechado assim, né? 2 elásticos pra fazer esse contorno. Daria até, de repente, pra colocar um só, mas eu vou colocar um bem no cantinho pra cima,
sei se vocês estão vendo, e um bem no cantinho pra baixo, vai ficar uma divisãozinha só, pra ele abraçar bem o meu pulso, ficar bem assentadinho. Eu vou encapar esse elástico com um pedacinho de jeans, tá? Então, daí vai ficar esse trabalhadinho com jeans, eu acho que vai ficar bem bonitinho, com essas cores que eu escolhi. E é um jeans de reaproveitamento de uma calça que foi descartada. Então, tudo aqui tá sendo com peças, né, realmente de reaproveitamento, tá bom? E vou fazer dessa forma. Vou fazer o detalhezinho do zíper, eu acredito que eu vou fazer com o jeans também, pra fazer a composição. E vou fazer um detalhe no cursor do zíper com um pedacinho de jeans também, pra fazer a composição, os detalhes usando o jeans. Então, vamos ao passo a passo, vou dar uma aceleradinha nessas etapas de costura e vou mostrar pra vocês com mais calma a montagem, tá bom? Vamos lá! Então, aqui ainda sobrou bastante pedacinhos aqui, né? Que ainda dá pra eu aproveitar pra fazer uma outra peça também. Vamos deixar para uma próxima inspiração. Então, ficou assim a parte do externa. E agora eu vou pegar ali um tecido pra fazer o forro e já venho pra montagem, tá bom? Fazer aqui a montagem do bolsinho e também a montagem do elástico. Então, já separei aqui os materiais, cortei o forro, eu peguei nesse tom de laranja, também é tecido de retalho, cortei 2 vezes no molde, naquele molde que eu acabei de rasgar, mas como ele é uma medida bem básica, muito fácil de refazer. E, opa, foguete, não sei o que estão comemorando, mas espero que sejam boas notícias. E aqui peguei também um pedacinho de zíper. Eu gosto de brincar assim com o cursor e o zíper de cores diferentes, mas que estejam conversando com as estampas. Isso é uma coisa que eu gosto bastante de fazer. Vocês que vão estar me acompanhando ou já me acompanham aí no canal, vão perceber que vira e mexe eu uso essa brincadeira dessa composição colorida. É uma coisa que eu gosto de fazer. E fiz ele um pouquinho menor do que o molde aqui, que é o tamanho do tecido. E nesses cantinhos agora do zíper, eu vou fazer um detalhezinho com um pedacinho de jeans, da seguinte forma. Eu vou cortar um pedaço que seja o suficiente para a largura do zíper, né? Então, aqui aproximadamente 3 centímetros, um pouquinho maior, 4 centímetros, por 4 por 5 tá esse aqui. Mas é uma aproximação, é 4 por 4, 4 por 5. Depois o que sobra a gente tira. Eu vou fazer como se fosse um viés aqui. Ele até ficou muito comprido, vou tirar um pouco, tem que ser mais ou menos 4 por 4 mesmo. Costuro direito com direito, passo uma costurinha e depois eu venho e rebato ele aqui como, deixa eu ver se vai dar o tamanho aqui, como um viés. Ele vai ficar um acabamento desta forma aqui, dos dois lados do zíper. Então, por isso que você já tem que colocar o cursor, tem que já estar montado o seu zíper. No caso aqui, montado, eu digo porque o meu é um pedacinho de zíper por metro. Eu sempre uso zíper por metro, pelo menos 99,9% das minhas peças. Então, vem aqui, faz o tamanhinho aqui de um pé de máquina. Viro, vou dobrar aquele bem grandinho, porque ele tá compridinho pra não precisar cortar. Acho que ele vai ficar muito grosso. Eu vou cortar assim. Não tem necessidade dele ficar tão grosso assim. Então, eu vou dobrar direto aqui, ó.
Não é um tecido que vai desfiar muito, não tem problema. Então, dobro e vou colocar ele direto aqui, pra não ficar muito grosso na hora do acabamento. Eu quero uma peça mais delicada. Aqui, retiro esses excessos para ficar mais fácil a aplicação. Deixar bem rente. Fica assim. Fazer a mesma coisa do outro lado. Direito com direito. Um pé de máquina. Vou virar, vou tirar o excesso para não precisar fazer a dobra. E assim ele não ficar tão grosso. Tiro bem o excesso, alinho bem. Aí, ó que bonitinho. Já ficou outro zíper, né? Já é outra peça, bem charmosinha. Tá? Agora, vamos fazer a colocação de forma tradicional. Como se fosse uma necessaire, uma bolsinha mesmo. Uma peça principal, direito com direito. Centralizo esse zíper aqui. Então, eu vou deixar um pouquinho pra cá sem e um pouquinho pra lá sem. Então, venho, centralizo e passo uma costurinha. O processo no início e no final. E venho com o forro. Se o forro aqui tivesse uma estampa, é direito com direito. Fica o sanduichinho assim, né? Direito, direito e no meio o zíper. Então, faço a colocação aqui também. Ajeita para ele encaixar depois nesse fundo reduzido ali, né? Viro tudo pra cá, vou rebater pra dar um acabamento aqui na beira do zíper. Puxa bem, se quiser no ferro pra passar, pra sentar, mas aqui como não ficou muito grosso, aqui que fica a diferença, ó, não ficou muito grosso por causa do jeans, que eu não coloquei ele grossão, ó, ele fica facinho, até na máquina caseira, eu sempre falo caseira, né? A máquina doméstica, você costura. Eu já fiz algumas peças assim na minha máquina Janome doméstico e é tranquilo, né? Você que tem, você sabe que principalmente as máquinas hoje mais novas, então mesmo as domésticas estão muito fortes assim, né? Então dá pra fazer tranquilamente essas costuras assim de sobrepostas. A mesma coisa agora. Eu vou colocar o zíper direito com o direito da peça principal ali. Divido aqui, né, pra deixar um pedacinho pra cada lado. Se quiser marcar o meio também, né, fica aí a teu critério. Eu, assim, quando é principalmente uma peça pequenininha como essa, assim, vou de olho. Seja o que Deus quiser. Vai dar certo, né? A gente tem uma noção boa aí dele. Mas se você ficar insegura, dobra a peça, faz o pique, dobra o zíper, faz o pique, centraliza e aplica. Tranquilo também, tá? Não seja por insegurança que você vai deixar de fazer a tua peça. Usa a estratégia que você precisa. Mesma coisa, joga tudo pra cá, puxa bem o forro, dá aquela ajeitadinha aqui. Como não está muito grosso, é tranquilinho aqui de costurar, mas se ficar um pouquinho mais grosso, mais pesado pra tua máquina, vai no ferro. Passa bem no ferro, que daí ele fica mais fininho, né? Pra você passar na tua máquina. Pronto, ficou assim. Agora, o que a gente vai fazer?
vamos juntar aqui e fazer o fechamento tradicional de uma bolsinha. Mas antes, vai vir aqui a colocação do elástico, certo? Então, você vai colocar o elástico aqui e o elástico aqui, para então fechar a peça, e ele vai ficar aqui embutidinho na lateral, pra gente fazer a colocação no pulso. Então, reserva aqui e vamos para a organização aqui do elástico. Eu achei um elástico aqui um pouco mais fino, e assim eu consigo aproveitar esse pedaço de jeans que eu tenho. Vai ficar um pouquinho justo, mas dá pra aproveitar. Aqui eu cortei 2 tiras, elas ficaram com 23 centímetros. 23 por 5, aproximadamente, também. Então, eu vou fazer como? Eu vou costurar aqui no avesso, fazendo uma costurinha aqui. Vou desvirar. Não sei, deixa eu ver se eu não faço direto assim, pra não precisar desvirar, que eu detesto desvirar essas canaletinhas fininhas assim. Não, vou tentar desvirar. Vamos lá. Se não der, eu tento de outro jeito. Eu não gosto muito. Tem coisas que a gente não gosta, né? Diga aí que você não gosta. Eu não gosto de desfazer peça. Quando eu faço uma costura, eu tenho que descosturar. Detesto descosturar. Fazer a limpeza das linhas que restam ali pra refazer. Às vezes eu prefiro cortar tudo de novo. Mas é muita judiação perder material, né? Então, eu espero passar a raiva que dá de ter feito errado. E então, eu vou desmanchar. Mas às vezes não consigo fazer às vezes na mesma hora, não. Porque eu fico com raiva. Então, vamos lá. As duas. Ver se eu acho o meu passa-fita pra desvirar melhor. Ou se eu vou inventar uma outra estratégia. Costurinha. Aqui ficou muito madeirinha. O jeans vai desviar. Tô querendo reaproveitar esse pedaço de jeans. Talvez não dê. Talvez eu tenha que cortar outro. Daí eu não vou ficar tão feliz, porque eu queria reaproveitar, né? Vamos ver. Não, acho que vai ser mais fácil com alfinete. Vamos ver o que eu faço. Deixa eu achar o alfinete. Cadê meus alfinetes? Gente, eu me mudei pra cá faz pouco tempo. Remontei, né, aqui meu ateliê. Tô me batendo um pouco ainda pra achar as coisas, mas tudo sob controle. Eu acho que vai ser mais fácil assim. Vamos lá. Agora é a hora de ver se as gambiarras de reaproveitar o material vai dar. Não sei se tá virando. Acho que tá. Acho que agora começou a desvirar. Então, eu vou acelerar aí, pra não ficar muito longo pra vocês. E vou desvirando aqui. Muito bem, desvirado. Agora também é a hora, se você quiser ir no ferro pra passar, pra ele ficar mais achatadinho assim, né? Mas eu vou ir com ele assim mesmo, pra montagem. Vamos ver como vai ficar. Vou passar o elástico também é um pouquinho mais largo do que o tamanho, mas eu acho que vai dar boa. Vou tentar. Talvez dê até pra ser um elástico de costura normal. Talvez desse certo. Vou fazer uma medida aproximada aqui da diferença, né? Então, o bracelete vai vir dessa lateral para essa, e então eu vou medir aproximadamente a diferença aqui com o elástico.
E daí vou cortar nesse tamanho, ele vai ficar um pouquinho menor para poder dar o abraque, né? Na margem de costura. Então, eu vou cortar na medida. Aqui. Porque daí na margem de costura ele vai dar aquela vai ser o suficiente para ajustar. Caso não dê, também a gente pode fazer um maior ou menor, tá bom? Como você achar que fica bom aí. Como que eu faço a colocação do elástico? Eu faço assim. Coloco ele pra dentro com alfinete mesmo. Passando ele até ele chegar na ponta aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, ó, a hora que ele chega na ponta, eu faço uma costura aqui. Faço uma costura com retrocesso. Ó, deixa eu tirar tá desfiando pra não ficar puxando. Ele ficou fixo aqui. E daí eu venho continuando com ele até o outro lado. Daí fazendo, ó, o churingadinho. E vou fixar a outra ponta deste lado aqui, tá? Vamos soltar a ponta e voltar tudo. É um pouco ruim quando isso acontece também, mas acontece. E vamos dar costurinha aqui. A gente fixa aqui, certo, gente? Tira aqui o excesso dos desfiadinhos. Vou fazer isso no outro lado também. Vou acelerar para vocês, para não ficar muito longo esse vídeo, tá bom? Prontinho, ficou assim. Vamos ver para montagem agora. Então, a montagem, a gente vai primeiro fazer a colocação desse elástico bem aqui na parte de cima, um centímetro para dentro, né, de distância aqui do início mesmo. Vamos fixar ele aqui. Também com um reforço nessa costura. E o outro aqui mais embaixo no final também, 1 centímetro antes de chegar aqui ao final, porque vai ser a costura de fechamento da bolsinha ali, né, da carteira. Então, a gente coloca 1 centímetro pra dentro, mais ou menos, dando a margem de costura, né, desse lado e agora deste aqui, dá aquela puxadinha ali, né. E vamos fazer a mesma coisa do lado de cá, tá? Deixa um pouquinho aqui, também pra passar. A margem de costura ali de cima. Uma costurinha de reforço. Aqui. E agora, do lado de cá também, a mesma medida de 1 centímetro, 1,5 centímetros. Dependendo aí do teu pezinho de máquina e da tua máquina, né? O suficiente pra aqui embaixo não pegar. Na hora de fechar a parte aqui do bolsinho da carteira. Ficou assim, ó. Quando eu fechar, ela vai vir essa parte aqui no pulso, certo? Agora sim, vamos fazer o fechamento da bolsinha mesmo, né? Da parte aqui da carteira. Eu vou colocar esse zíper mais pra lá, pra não pegar. E vamos com muito cuidado por conta desse volume do zíper, né? Do elástico aqui,
para não entortar na hora de costurar. Então, é melhor fixar com alfinetes, para que fique tudo acertadinho. E dificulte aí o deslize da máquina nos volumes aqui, tá bom? Importante acertar aqui a parte de cima do zíper, a parte do fundo. Mas se der uma diferencinha, deixa pro fundo, que daí você corta o excesso do lado que sobrar, tá bom? Acerta aqui em cima a parte do zíper em cima pra ajeitar bem. Não fica torto, fica muito feio. Às vezes a gente dá uma perdidinha ali de alguma coisa, ó, por exemplo, se sobrar um pouquinho aqui embaixo de uma, assim, ó, por exemplo, fica assim, a gente tira aqui, tá? Em cima que tem que estar alinhado. Vamos fazer a costura como? Vem do lado de cá, dá toda a volta, deixa o fundo aberto, que fica mais fácil para desvirar, tá bom? Não precisa ficar se preocupando com o desvire daí. Então, vamos ajeitar e vamos para a costura. Meu povo, bora lá. Retrocesso no início e no final. Vem aqui. Vamos costurar nesta beiradinha. Conferir se estamos costurando bem certinho o elástico. Fica gordinho. Aqui no final eu acho fazer um retrocesso. Ó, deu uma diferencinha bem pouquinha no final, tá vendo? Ó, quase nada, então tá tranquilo. Vamos agora para o outro lado, eu prefiro vir de cá pra cá. Aqui bem, agora vamos costurar o fundo. Vamos tirar os alfinetes para desvirarmos e podemos assim ver se tivemos algum... Ó, costurei a cabecinha do alfinete aqui. Hoje eu tô pro crime, né? Já costurei o molde, agora costurei o alfinete. Vou fazer um reforço aqui pra tirar bem a toalhinha. Meninas, eu trabalhei o dia inteiro hoje no CEMEI. Sou professora de educação infantil. No momento eu estou na coordenação pedagógica do CEMEI. E agora são 9 horas da noite. Talvez seja um pouquinho de cansaço, mas eu queria muito fazer, experimentar essa peça. Tô curiosa pra ver se vai dar certo. Então, pode ser que eu tenha um pouquinho de sono no processo aqui, mas no final vai dar tudo certo. Se não der, eu tento amanhã de novo. Vamos desvirar aqui, ajeita bem os cantinhos do zíper que nós colocamos aquele pedacinho de jeans, ó. Bem, desvira ele bem, que é um charminho, um detalhe. Ajeita bem aqui, aqui ficou um fiapinho. Vamos ver se costurou tudo bem certinho, porque se precisar repassar alguma costura, vamos fazer isso antes de fecharmos o forro, tá bom? Confere se fechou tudo certinho. Aqui ficou uma linha. Vou tirar. Tá. Aqui. Depois a gente passa ferro tudinho aqui, ó, essa pecinha, pra assentar esses cantinhos, assentar aqui as dobrinhas, porque essa é uma peça que não vai ser feito o pesponto por fora, não, tá bom? Então, a gente assenta tudo no ferro. Tudo certo. Agora, eu vou fechar o forrinho aqui, o fundo do forro. Uma costurinha reta. Faz a dobrinha. Aqui, assim. Aproximadamente 1 centímetro. E costura.
costuro o fundinho aqui do forro para daí colocar ele assentadinho para dentro. Muito bem, acho que estamos terminando. Tô curiosa para colocar no meu pulso para ver se vai ficar do jeito que eu tô idealizando. E tcharam! Vamos à prova real. Vamos ver se vai caber, principalmente. Ai, que as dúvidas sempre são as medidas. Aqui ficou uma linha que não tá querendo sair. Eu preciso achar a minha tesourinha de ponto para cortar, que eu detesto linha escapando. Fica muito feio. Depois eu agito. E vamos lá. Se vai vestir no meu pulso. Olha lá. E é isso. Vou passar no ferro para ajeitar. Mas olha lá como é que ficou. Fica dessa forma, assim, gente. Ficou bem confortável, não tá apertando o elástico. O zíper aqui, pra eu guardar as coisas que eu quiser aqui. Cabe cartão, cabe. Mais fácil colocar um cartão antes de colocar no pulso. Mas cabe o cartão aqui sim, cabe nota, cabe moeda ou a chave do carro. Ele vai ficar desta forma aqui. Se a gente decorar esse bracelete com algumas peças de bijuteria, né? Colocar aqui alguns elementos de bijuteria nele, ou até mesmo aqui, essa parte do fecho do elástico aqui, né? Fazer com aquelas pecinhas de pulseira com silicone, sabe? Pra colocar aqui e ficar uma joia mesmo aqui embaixo. Acho que fica bem legal também brincar com essa questão da bijuteria, né? E colocar elementos, de repente um medalhão aqui pra compor. Eu acho que vai ficar bem legal. Mas é gostoso que ele não ficou muito volumoso, ele ficou confortável e tá bem dentro do que eu tava pensando. Eu acho assim que ficou bem legal. Eu gostei, né? Então, consigo usar sem me sentir presa, né? Então, é bem interessante pra a gente, às vezes, em espaços com muitas pessoas, apesar que eu ando com receio ainda por conta da pandemia, eu não tenho ido, assim, em locais muito aglomerados, não. Mas se você se sente seguro de ir num show, em algum local assim, ó, isso aqui, ó, pode fazer compondo aí com a sua roupa e você vai protegido também de furtos e roubos, porque aqui vai ser muito difícil a pessoa pegar qualquer coisa que você não perceba. Não tem como, né? Então, fica assim, ó. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou colocar as medidas bem certinho no drive do canal, tá bom? Pra vocês poderem pegar lá esse modelinho aqui, nesse tamanho, que é o tamanho que ficou bom pro meu braço, né? Mas vocês podem fazer também a adaptação pensando dessa forma que eu calculei. De lado a lado do pulso e de lado a lado por baixo para colocar o elástico. Ou vocês colocarem uma pulseira, né? Criarem alguma coisa assim. E aí, me diga o que vocês acharam. Usariam? Não usariam? Acharam que fica interessante de colocar no braço? Como que vocês acharam aí, né? Acharam essa peça difícil de fazer? Não, é bem basiquinha, né? É bem simplesinha e pode ser muito útil. E também pode ser vendável, né? É uma peça que você pode fazer com um custo bem acessível, porque igual nesse caso eu fiz só reaproveitamentos, né? Nesse caso eu fiz reaproveitamento por escolha mesmo, porque eu gosto, né, de retalhos. Mas também é uma forma de você reaproveitar os seus tecidos e ter essa peça à venda no seu ateliê, ou na sua lojinha, no seu bazar, né? Para oferecer para suas amigas na feira, né? Sugestão de venda. Eu venderia aqui na minha região essa peça aqui por R$20, tá?
o custo de material como elástico e zíper tá bastante alto. Manta, então, aqui na minha região é muito alto. Então, por conta desses materiais que são mais caros, mesmo que vão pequenos pedaços, mas são materiais caros para eu adquirir, eu venderia essa peça por R$20, pensando também na mão de obra e o tempo de construção, lógico, né? Mas se você tem na tua região esses materiais mais acessíveis, você pode fazer ainda um custo menor e ganhar na quantidade também, tá bom? Então é isso, pessoal. Se inscreva, curte, compartilha e até o próximo vídeo. Aquele abraço e tchau!